Glorioso Deus e amado Pai, eu entro, Senhor, na tua presença, primeiramente para te agradecer, dizer, Pai, obrigada porque o Senhor me chamou, obrigada porque o Senhor enxergou em mim aquilo que ninguém viu, mas o Senhor é o bom pastor e nada nos faltará. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, a minha vida, entrego nas tuas mãos, Senhor Jesus, cada família, cada lar, Pai, que estiver, Senhor, entrando nessa oração, que o Senhor o abençoe, que o Senhor guarde, livre de todo mal, em nome de Jesus e amém. Bom dia, povo de Deus. Estou passando mais um dia aqui na palavra do Senhor Jesus, porque ele diz de pregar o evangelho a toda criatura, né? E nessa manhã o Senhor me entregou uma palavra que se encontra em João, o Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 7, que diz assim: Tomou-lhe, pois, Jesus e dizei-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não veio a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Bendito seja Deus, meus amados irmãos. Essa palavra o Senhor me incomodou e eu creio que tudo isso tem um porquê, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que muitos estão pregando a palavra do Senhor, muitos estão nos altares, mas talvez ali naquele lugar Deus já não se encontre mais. Meus amados irmãos, através do Espírito Santo de Deus, o Senhor trabalha conforme Ele quer, Ele usa quem Ele quer, Ele tem usado os pequeninos para fazer a vontade dEle. E muitas das vezes nós somos rejeitados, nós somos excluídos, mas o Senhor, Ele faz como Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer, Ele unge quem Ele quer para que vá e faça a vontade do Senhor. Nós só somos alguma coisa se o Senhor estiver conosco. Nós só respiramos se o Senhor estiver conosco. Tudo que nós fazemos, nós temos que entregar na mão do Senhor, porque sem Deus nada podemos fazer. Quando o Senhor me chamou para fazer essa obra, eu me senti incapaz, eu rejeitei. Eu fiquei muitos anos sem querer fazer a vontade do Senhor, até que tudo foi apertando, tudo foi ficando difícil. E o Senhor falou comigo às madrugadas, enquanto eu não fizesse a obra dele, eu jamais poderia fazer aquilo que estava no meu coração. Que a vontade do homem, parece ser boa, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Enquanto eu colocava os meus sonhos diante do Senhor, o Senhor falou comigo e falou: enquanto você não fizer a minha vontade, eu não posso fazer aquilo que você deseja. E enquanto eu estava ali no abismo, no meio do vale da sombra da morte, o Senhor falava comigo para que eu se levantasse e fizesse a vontade do Senhor. E no momento em que o Senhor começou a falar comigo, eu entendi que da mão do Senhor não tem como escapar, porque operando Deus ninguém pode impedir. E quando o Senhor nos escolhe, meus amados irmãos, Ele nos tira do vale da sombra da morte e nos coloca de pé para fazer a vontade dele. E quando tudo parece que é o fim, Ele chega e manda e ordena para que nós fares e dê fruto, porque se nós não dermos fruto, nós somos cortados e lançados no fogo eterno. Ele passou pela figueira e procurou ali uma fruta naquela figueira, e aquela figueira no momento não tinha nada, apenas tinha folha. Então ele olhou para aquela figueira e amaldiçoou aquela figueira e disse: nunca mais saia fruto de ti. Então seus discípulos que estavam com ele ouviram aquilo, mas talvez eles não tenham acreditado na palavra que saiu da boca do Senhor. E no dia seguinte, quando eles passaram ali naquela figueira, aquela figueira estava morta, estava seca. Assim é a nossa vida quando o Senhor nos ordena para fazer algo e nós rejeitamos aquilo que o Senhor nos entregou. Por isso, nessa manhã, eu digo para vocês, meus amados irmãos, que o Senhor nos entregou uma
uma obra, nós devemos se levantar e fazer, porque quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele consegue fazer tudo aquilo que está em nosso coração. Ele muda a história, Ele transforma, Ele lhe tira de um vale sujo e lhe coloca sobre uma rocha. Não importa, meus amados irmãos, o momento em onde você se encontra, o Senhor, Ele tem um negócio de mudar a história daqueles que ninguém enxerga, daqueles que ninguém dá nada, daquele que é o improvável. Aleluia, talvez você se sinta assim como eu, uma pessoa improvável, que ninguém enxerga, que não tem valor para o mundo. Para aqueles que olham para mim e dizem, isso daí não vai chegar em lugar nenhum. Mas o Senhor olhou para mim com os olhos de misericórdia e disse, filha, eu sou contigo, não temas. Não importa quem te abandonou, quem te excluiu, quem te deixou, eu sou contigo todos os dias da sua vida. Por isso não temas, continue fazendo a minha obra, porque a tua voz vai chegar em lugares onde muitos não acreditaram, onde muitos zombaram da tua fé. Por isso nessa manhã, meus amados irmãos, eu digo para você, não deixe de fazer a vontade do Senhor, porque alguém olhou para você e disse que você não tinha capacidade. O Senhor, Ele capacita os escolhidos, Ele muda a história daquele que ninguém dá nada. Talvez você se encontre nessa mesma situação, sem valor, porque hoje o que vale para o mundo é aquele que tem o dinheiro, aquele que tem uma vida próspera, mas sem Deus, meus amados irmãos, não há prosperidade. Por isso, busque o Senhor enquanto pode, busque o Senhor enquanto está perto, porque Ele é o bom pastor, e aquele que está com Ele não tem perca, meus amados irmãos. Esse só tem vitória, não importa qual seja a situação, ou quem te rejeitou, ou quem te excluiu, não olhe para isso, olhe para o Senhor, que é o consumador da nossa fé. Enquanto o mundo nos rejeita, o Senhor nos acolhe. Enquanto o mundo nos diz que nós não temos valor, o Senhor nos transforma para ser valoroso diante dele, porque se seu nome não estiver escrito no livro da vida, nós não temos valor. Por isso não temas e nem te assuste quando alguém chegar para você e dizer você não pode, você não é capaz, mas o Senhor o capacita, o Senhor muda a história, porque ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. Ninguém pode impedir a obra do Senhor na minha e na tua vida. Quando o Senhor trabalha, ele muda a história. Pode olhar para mim, para você e dizer que nós não temos capacidade, mas o Senhor, Ele escolhe e Ele capacita. Talvez hoje não era o que você queria ouvir, nem o que eu pensei em falar, mas o Senhor usou a minha vida hoje para dizer para mim e para você, busque o bom pastor. Esse é o bom pastor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e Ele está trabalhando por mim e por você. Fique na posição que o Senhor lhe colocou, não olhe para as dificuldades, nem para aquilo que esteja lhe faltando. Olhe para o Senhor, o bom pastor. Ele diz, o Senhor é o pastor e nada nos faltará. Por isso creia tão somente que o Senhor está trabalhando esse dia chamado hoje, esse dia que se encontra hoje chamado, é porque o Senhor Deus nos ordenou. Hoje em pleno sábado, o Senhor me ordenou para entregar essa palavra, mas eu não sabia a maneira que Ele queria falar para mim e para você. Por isso nessa manhã, meus amados irmãos, creia que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está fazendo coisas novas, e enquanto o mundo fala, deixa o mundo falar. Foque na presença do Senhor e em buscar o Senhor, porque Ele é o bom pastor e nada nos faltará. Amém, meus amados irmãos. Fique com essa palavra, que o Senhor abençoe o seu sábado. Tenha um final de semana de bênção, uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Fica na paz.